Sejam bem-vindos a mais um quadro do nosso projeto Concurseiro de Elite. Hoje, com o resumo semanal dos informativos do STF e do STJ, abrangendo os informativos 1159 do STF e 1160 e do STJ, informativo 835. Temos, que esse será um vídeo que irá ao ar no YouTube e também terá o seu áudio disponível no Spotify, para aqueles que preferirem, ou tiverem só a disponibilidade de escutarem a versão em áudio. Vamos lá, então, sem perder tempo, começamos dentro do nosso projeto. Informativo 1159 do STF. Foi da última semana de novembro agora, matéria Direito Constitucional. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e nomeação de seu chefe pelo Presidente da República. É constitucional, à luz da peculiar natureza jurídica do DF, da estrutura orgânica do MPU, Ministério Público da União, norma que autoriza o Presidente da República a nomear o Procurador-Geral do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Dentro ainda do STF, já no informativo 1160 dessa primeira semana de dezembro de 2024, matéria Direito Administrativo, temos policiais civis e agentes penitenciários. Gratificação em benefício dos que exercem a guarda de presos em cadeias públicas e estabelecimentos prisionais. É inconstitucional a teor do disposto no artigo 37 caput do inciso 13 da CF de 88, norma estadual que institui gratificação em benefício do segmento do serviço de segurança pública com base em atividades sem pertinência com as atribuições do respectivo cargo público ou que vincule a referida gratificação ao vencimento base de categoria profissional diversa. Continuando, o texto constitucional atribui às polícias civis as funções de polícia judiciária e apuração das infrações penais, exceto as militares. Não há menção para essa categoria profissional da atribuição própria dos agentes penitenciários, que envolve a guarda e vigilância de presos em cadeias públicas e estabelecimentos prisionais. Na espécie, a norma estadual impugnada incorreu em flagrante desvio de função ao instituir gratificação em benefício dos investigadores e agentes vinculados à Polícia Civil pelo exercício de atividade própria dos policiais penais, pela guarda de pessoas privadas da liberdade nas cadeias públicas e nos estabelecimentos que compõem o sistema penitenciário. Ademais, a jurisprudência dessa Corte, STF, veda a vinculação remuneratória entre cargos públicos cujas atribuições sejam distintas, de modo que qualquer reajuste no valor de um resulte automaticamente aumento no de outro. Essa foi a ADI, o julgamento da ADI 3581 do Espírito Santo. STF ainda, dentro do mesmo informativo, agora na matéria Direito Constitucional, símbolos religiosos em órgãos públicos e laicidade do Estado. A presença de símbolos religiosos em prédios públicos pertencentes a qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF e dos municípios, desde que tenha o objetivo de manifestar a tradição cultural da sociedade brasileira, não viola os princípios da não discriminação, da laicidade estatal e da impessoalidade. É compatível com a CF de 88 e não ofende a proibição de discriminação, o postulado da laicidade estatal e o princípio da impessoalidade na administração pública, presentes na Constituição, a presença de símbolos religiosos em espaços públicos pertencentes ao Estado, nas hipóteses em que se busca representar a tradição cultural da sociedade brasileira. Próximo julgado, ainda de direito constitucional, ainda dentro do STF, inclusão de agentes de trânsito na segurança pública em âmbito estadual e reserva cargos de direção superior em função gratificadas aos servidores de carreira estáveis. São inconstitucionais por configurar
restrição desproporcional e incompatível com o artigo 37.5 da CF de 88, as normas que elencam a estabilidade como requisito para que o servidor integre determinada carreira ou ocupe cargos de direção ou funções gratificadas. Agora, adentrando no STJ Informativo 835, dezembro de 2024, primeira semana agora, matéria de direito administrativo, né? Esse informativo do STJ tem duas matérias bem polêmicas, né? Vamos tratar aqui. Mas começamos agora com essa temática de direito administrativo, transporte de carga com excesso de peso em rodovia, reiteração da conduta, reconhecimento da responsabilidade civil, direito ao trânsito seguro, danos materiais, fato notório, danos morais coletivos. O direito ao trânsito seguro, bem como os notórios e inequívocos danos morais e morais coletivos decorrentes do tráfego reiterado em rodovias, de veículo com excesso de peso, autorizam a imposição de tutela inibitória e a responsabilização civil do agente infrator. Isso foi dentro do tema 1104. Direito penal. E atenção aqui, tá? Para quem tá vendo o vídeo aqui, vou botar uma estrela, mas botem uma estrela aí para quem tá escutando também. Presta atenção. Muito importante esse julgado dentro do tema 1259, tá? Só uma observação, tá, pessoal? Aqui a gente faz uma avaliação simplesmente do que foi decidido, tá? Não estamos pendendo para o lado que concorda ou que discorda. Não temos aqui uma avaliação pessoal dentro do âmbito da vida e sociedade, tá? E aqui é um canal aberto, você pode discordar, pode concordar, é democrático. Né? Mas aqui vamos expor, né? Não reflete a minha opinião, vou somente expor o que foi decidido pelo STJ dentro de um tema muito importante para as carreiras policiais. Tá? Importantíssimo esse julgado. Tráfico de drogas e porte ou posse ilegal de arma de fogo. Artigo 40, inciso 4 da Lei 11.343 de 2006. Praticamente cai em todo concurso de carreira policial. Aplicação da majorante. Necessidade de existência de nexo finalístico. Princípio da consunção. Reconhecimento do concurso material apenas quando não há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas. Tá? Prestem atenção. A majorante do artigo 40, inciso 4 da Lei 11.343 de 2006, aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, em hipótese que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso material com tráfico de drogas. Respira, respira, continua. Ao decidir sobre essa questão, o STJ, por meio das turmas que compõem a terceira sessão, firmou o entendimento de que, quando o uso da arma, vou até marcar aqui, ó, para você que está vendo o vídeo, né? Mas para você que está acompanhando aí no áudio, vou botar um marca-texto aqui, ó. Firmou o entendimento STJ por meio das turmas que compõem a terceira sessão, ou seja, quem compõe a terceira sessão é a quinta e a sexta turma, que decidem sobre as matérias de âmbito penal, né? Presta atenção. Né? Firmou o entendimento de que quando o uso da arma está diretamente ligado ao sucesso dos crimes previstos no artigo 33 a 37 da Lei de Drogas, ocorre a absorção do crime de porte ou de posse de arma de fogo. Assim, sempre que houver um nexo finalístico entre a conduta relacionada ao tráfico e a posse ou porte de arma de fogo, não se aplicará o concurso material. Esse entendimento parte da premissa de que a posse ou porte de arma de fogo, nesses casos, aqui eu vou até marcar, ó, a posse ou porte de arma de fogo, nesses casos, é apenas um meio instrumental para viabilizar ou facilitar a prática do crime de tráfico de drogas. A arma, nesse contexto, não é considerada, foi mal aqui, não é considerado um delito
autônomo, mas uma ferramenta essencial para a execução do crime principal, ou seja, tráfico, tá? Continua. Dessa forma, a conduta referente à arma de fogo é absorvida pela prática de outro delito, evitando assim a duplicidade de punição. Essa interpretação, tá, segundo o STJ, tá, dentro do âmbito do direito penal, essa interpretação busca garantir uma aplicação mais coerente das penas, de modo a evitar a sobrecarga penal injustificada quando os crimes estão intrinsecamente conectados. Além disso, a decisão reflete uma visão pragmática sobre o uso de armas no tráfico de drogas, reconhecendo que a porte ou posse é comumente associada à proteção. Aqui, ó, reconhecendo que o porte ou a posse é comumente associada à proteção das atividades ilícitas, intimidação de terceiros ou a própria execução de delitos relacionados. Assim, ao estabelecer o nexo finalístico, guardem essa palavra, porque é ela que vai ligar, né? Para que seja. Vamos voltar ali depois, tá? Mas presta atenção. Nexo finalístico, o tribunal entende que a intenção. Ó, o tribunal, tá? Não é a minha opinião, tá? Do professor. O STJ. O tribunal entende que a intenção do agente é voltada primordialmente para o tráfico. E a arma serve apenas como um instrumento que favorece esse crime, o que justifica a aplicação de um único tipo penal conforme a sistemática da absorção. Tema 1259, tá? Então, presta atenção. Tecnicamente falando, para sua prova, tá? Vamos esquecer um pouquinho do mundo real aqui de opinião pessoal, tá? Mas é interessante que a gente se manifeste, vocês botem nos comentários, comentem entre os alunos, tem os alunos da mentoria também. Comentem, debatam, é muito enriquecedor para o mundo do direito. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção, vamos voltar ali, ó. Para que haja a aplicação do princípio da consunção, ou seja, a absorção, tá, do porte ou da posse ilegal de arma de fogo, quando usado em uma relação intrínseca, né, por aquele que está cometendo um crime de tráfico de drogas, ou seja, a existência de um nexo finalístico, será aplicado, segundo o STJ, o princípio da consunção, porque não será considerado o porte ou a posse de arma de fogo como um delito autônomo, né? Então, seria absorvido esse crime de porte ou posse ilegal, né, pelo crime de tráfico de drogas. É estranho, às vezes, parece estranho, né? Porque muitas das opiniões pessoais, principalmente quem atua na atividade policial aí, pode enxergar como um retrocesso essa decisão, né? E até um estímulo, né, para quem faz a traficância aí, ter a tranquilidade de poder usar uma arma de fogo, né? Abre aspas, estou dando uma opinião ali mais técnica minha, né? Abre um precedente, né, para que aquela pessoa tenha mais tranquilidade, aquele criminoso tenha mais tranquilidade, né, ao exercer como diz no STJ ali, a sua atividade primordial, tráfico de drogas, né? Ele tenha mais tranquilidade sabendo que não vai ter aplicação da majorante, justamente porque vai estar absorvido ali um crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo. Para a sociedade, minha opinião agora, eu acho um retrocesso, porque isso vai ter um estímulo muito maior em virtude da, da não punição, né? Como disse o STJ ali, que de modo a evitar a sobrecarga penal injustificada quando os crimes estão intrinsecamente conectados. Eu discordo, né? Quem sou eu? Mas eu discordo, justamente porque quem está na atividade policial aí, ou quem trabalha ali no meio jurídico, né? Delegado de polícia, promotor de justiça, um juiz que trabalha na parte penal ali, execução penal, ele sabe que pela experiência, pelos casos que envolvem a prática, né, da atividade criminosa, é uma parte que vai influenciar aí mais para tranquilizar, né, quem faz a traficância e se utiliza da arma de fogo. Então, fechando a opinião pessoal, seguimos aí na parte técnica, tá? Então essa foi a decisão do STJ, tá? Sem mais delongas, agora cabe a discussão a vocês.
pensarem e refletirem não só como operadores do direito, mas também como cidadãos, né? E tentarem fazer um meio de campo coerente com essa informação e refletir acerca dela. Tá? Seus efeitos, né? Seus efeitos na sociedade, na convivência na sociedade e também para aqueles que praticam ambos os crimes. Tá? Dentro do STJ ainda, direito penal e processual penal. Vamos lá. Próximo julgado, homicídio simples doloso, pronúncia, desclassificação para homicídio culposo. Então, ele diz aqui que nós tínhamos um homicídio simples doloso, ele foi pronunciado réu, né, ou seja, foi a júri, e foi desclassificado o homicídio simples doloso para um homicídio culposo, né, pois estava na condução de veículo automotor. Suposta embriaguez e velocidade superior à da via. Falta de elementos que demonstrem o assentimento do acusado com um resultado desastroso. Isso daqui é interessantíssimo. Ó. Falta de elementos que demonstrem o assentimento do acusado com um resultado desastroso. Ou seja, alguma coisa que pode romper, né, a ação da pessoa ali com o resultado, né? A conduta, né, com o resultado. Então, vamos ver o que houve ali que eles decidiram. Local ermo e queda do veículo de um barranco, via conhecida pela comunidade como perigosa e carentes de medidas destinadas a evitar acidentes, existência de um evento festivo no local em que o veículo caiu e causou as mortes. Notícia de que após o acidente a prefeitura tomou medidas para evitar futuros danos. Ainda que a pronúncia seja feita em uma fase em que a decisão é tomada com base no juízo de probabilidade, não se admite que a presença do dolo, presta atenção, não se admite que a presença do dolo, elemento essencial para a submissão do acusado a julgamento pelo tribunal do júri, seja imputado mediante mera presunção. Nesse contexto, deve ser desclassificada a conduta de homicídio simples doloso para homicídio culposo na direção de veículo automotor. Artigo 302 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, afastando por consequência a competência do tribunal do júri. Interessantíssimo esse julgado do STJ, que envolve um homicídio simples doloso, o tribunal do júri, né, uma pronúncia, uma desclassificação para um homicídio culposo e a responsabilização do autor, né, que sai do Código Penal e vai para um homicídio um homicídio culposo na direção de veículo automotor que está previsto no CTB. Então, muito bacana esse julgado aqui, que às vezes as decisões elas acabam tomando outros rumos, assim como também poderia ter começado no CTB, no crime culposo de direção de veículo automotor, e configurado o dolo, né, os elementos ali demonstrando que realmente a conduta não se configurava como culposa, assim como dolosa, e fazendo o processo inverso, né, indo do CTB para o CP, tá? Que não foi o caso, mas é interessantíssimo. STJ, ainda dentro do formativo 835, direito administrativo. Esse julgado aqui, bom demais aqui, ó. É polêmico, então ó, vamos lá. Tá? Mais polêmico que o outro, tão quanto dentro da sua área. Tá? Lá um pouquinho mais polêmico por envolver tráfico de drogas, a lei do Estatuto de Desarmamento, né? Mas aqui temos também a parte ali de tráfico de drogas, mas uma questão também que envolve Anvisa, uma parte mais medicinal, né? Uma decisão do STJ aí. Tá? Concessão de autorização sanitária, importação de sementes, cultivo e comercialização de cânhamo industrial, hemp, variedade da planta cannabis sativa, com alta concentração de canabidiol e baixo teor de THC. Finalidades medicinais e industriais farmacêuticas. Né? Já começou deixando bem claro. Comprovados benefícios no tratamento de diversos quadros clínicos. Vou pegar aqui o marca-texto. Distinções entre variedades da planta. Teor de THC do cânhamo inferior a 0,3. Percentual incapaz de produzir efeitos psicotrópicos. Conceito de drogas, aí na lei de drogas,
alcance normativo, Anvisa, toda a parte introdutória ali. Tá? O que nos importa aqui? Possibilidade de cultivo de hemp para fins exclusivamente medicinais e industriais farmacêuticos. Tá? Dentro da tese do STJ, começamos pelo 1. Né? O que a tese desenvolveu aqui? Nós temos os artigos 1º, parágrafo único e 2º caput da Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas. Não pode ser considerado proscrito o cânhamo industrial hemp, variedade de cannabis com teor de THC inferior a 0,3%, porquanto inapto à produção de drogas, assim entendidas substâncias psicotrópicas capazes de causar dependência. Continua. De acordo com a Convenção Única sobre Entorpecentes e a Lei de Drogas, compete ao Estado brasileiro estabelecer a política pública atinente ao manejo e ao controle de todas as variedades de cannabis, inclusive o cânhamo industrial, hemp, não havendo atualmente previsão legal e regulamentar que autorize o seu emprego para fins industriais distintos dos medicinais ou farmacêuticos, circunstância que impede a atuação do Poder Judiciário. À vista da disciplina normativa para os usos médicos e ou farmacêuticos de cannabis, as normas expedidas pela Anvisa proibindo a importação de sementes e o manejo doméstico da planta devem ser interpretadas de acordo com as disposições da Lei de Drogas, não alcançando, em consequência, a variedade descrita no item 1 cânhamo industrial hemp, cujo teor de THC é inferior a 0,3%. Continua. É lícita a concessão de autorização sanitária para plantio, cultivo, industrialização e comercialização do cânhamo industrial hemp por pessoas jurídicas para fins exclusivamente medicinais ou farmacêuticos atrelados à proteção do direito à saúde, observada a regulamentação da Anvisa, né, a ser editada pela Anvisa e pela União. Né? Regulamentação a ser editada no âmbito de suas respectivas atribuições, com prazo de 6 meses contados da publicação desse acordo, que foi agora essa semana. Então, temos aí 6 meses, né, que vai ter que ser regulamentada e editada ali essa parte aí pela Anvisa e pela União. Incumbe à Anvisa e à União, no exercício da discricionariedade administrativa, a avaliar a adoção de diretrizes destinadas a observar o desvio ou a destinação indevida das sementes das plantas. Rastreabilidade genética, restrição do cultivo em determinadas áreas, eventual necessidade de plantio indoor, limitação quantitativa da produção nacional, bem como para garantir a idoneidade das pessoas jurídicas habilitadas a exercerem tais atividades. Cadastramento prévio, regularidade fiscal trabalhista, ausência de anotações criminais dos responsáveis técnicos, administrativos e demais empregados. Sem prejuízo de outras medidas para preservar a segurança da respectiva cadeia produtiva ou comercial. E o que se decidiu com tudo isso? O STJ, né, validou o cultivo medicinal de cannabis por empresas e dá prazo para a regulamentação. Né? O STJ agora, né, no mês de novembro, apesar desse informativo ter saído em dezembro, ele considerou juridicamente possível a concessão de autorização sanitária para plantio, cultivo e comercialização do cânhamo industrial, que é uma variação da cannabis com THC inferior a 0,3% por pessoas jurídicas para fins exclusivamente medicinais e farmacêuticos. Por quê? Porque o colegiado, né, para o colegiado, a autorização vai observar essa regulamentação que vai ser editada pela Anvisa e pela União, né? Deu prazo ali de 6 meses da publicação desse acordo. E também, como o cânhamo ele tem esse percentual de 0,3 aí de THC, né? Segundo eles, ele seria distinto, né, da maconha em si, ou outras variações de cannabis usadas, né, para a produção de drogas. Porque esse baixo teor de THC ele retira a possibilidade de efeitos psicoativos. E como consequência, né, foi entendido pelo colegiado que o cânhamo não está submetido às proibições previstas na Lei de Drogas e em outros regulamentos, sendo possível o seu cultivo em território nacional. Claro, abre um parênteses, né? Que aí a União e a Anvisa vão ter que editar bem certinho, fazer essa regulamentação aí, bem alinhadas, né? De uma maneira a evitar, né? Já que tem essa permissão agora,
evitar aí que seja desvirtuada essa autorização aí para outras situações, né? Até configurando aí depois um possível tráfico aí travestido ali, não tráfico por baixo dos panos, né? Para que não utilizem irregularmente essas concessões aí de autorizações sanitárias para o plantio, cultivo e comercialização do cânhamo industrial, né? Essas empresas têm que ser bem fiscalizadas, sabe? Ainda, né, tem a parte final ali, só para trazer para vocês, né? Foi o que a gente falou, né? Devido ao baixo nível de THC do cânhamo industrial, né? Ele não se enquadraria dentro da lei de droga, da proibição da lei de drogas, tá? Tem uma partezinha legal aqui que a ministra fala que eu queria trazer para vocês. Aqui, ó. Abre aspas, tá? O resultado deletério da mora se traduz em prejuízo àqueles pacientes que precisam ter acesso à medicação à base de substratos da planta e não têm condições financeiras de arcar com o custo elevado dos produtos encarecidos em larga medida pela exigência imposta às empresas de importar os insumos necessários à formulação dos medicamentos em detrimento da indústria nacional. Então, né, seria um incentivo aí para que a indústria nacional fizesse, né, essa produção aí no nosso território, evitando assim de os altos custos da importação, né, dos insumos necessários à formulação desses medicamentos, né, e que tenha, né, o devido e a devida e rigorosa fiscalização para que nesse sentido, né, realmente que não tenha os efeitos psicotrópicos, não haja um tráfico por trás disso e realmente seja utilizado na forma medicinal. Então, fechamos hoje o vídeo. Lembrando, né, que teremos os vídeos no YouTube, os áudios no Spotify, todos os dias o nosso 365 dias vivendo o estoicismo, sua dose de reflexão e motivação diária para todos os âmbitos da sua vida. Semanalmente, às segundas, o nosso edital em questões, carreiras policiais e também incluiremos a OAB agora, a pedido dos alunos. No vídeo de hoje, de quarta-feira, análise dos informativos STF e STJ. Sexta-feira, sempre às sextas, teremos o vídeo no QB, no canal do QB, do Quebrando as Bancas, né? Tudo que você queria saber, mas tem vergonha de perguntar. E mensalmente a nossa legislação atualizada e sistematizada. Sairá agora, inclusive, esse próximo domingo, o vídeo para vocês. Muito obrigado a todos. Aguardo vocês. Até amanhã com 365 dias. Sexta-feira com o vídeo do QB também. E continuaremos o estudo aí, focados, com fé. Vamos chegar lá. Muito obrigado por tudo. Agradeço a vocês de coração. Gratidão eterna. Até mais.